pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de geomorfologia fluvial, onde ainda vamos estar falando sobre o que é a água, E nesse vídeo bem didático nós vamos ver como é distribuída a água no nosso planeta, beleza? Como está aqui, a frase, como é a distribuição da água no planeta? Você sabe me dizer quanto de água existe no mundo? É claro que vídeos anteriores já tem essa fala, mas tem bastante água doce no mundo ou não tem? A gente vai ver agora nesses dados que eu vou apresentar para vocês, beleza? Quanta água existe no mundo, beleza? Existe em torno de 97,5% de água salgada no mundo, a gente já sabe disso, sendo que 2,5% é de água doce. Se nós fizermos então aí mais um grau de pizza, nós vamos ver que dentro desses 2,5% de água doce no mundo, 70% quase estão dentro das calotas polares, beleza? 29% estão em águas subterrâneas, outros 3%, que é o que a gente usa mesmo, 0,3% em rios e lagos, ou seja, o que só resta para a gente, os rios e lagos, 0,3% de água doce no mundo. Se a gente quiser mesmo mais água, a gente vai ter que perfurar poços para captar as águas subterrâneas que existem no interior do nosso planeta, beleza? No interior da costa, da crosta litosférica do nosso planeta. E aqui, quais são os países que têm maior distribuição de água em relação à sua população, beleza? A América do Norte Central tem 8% da população mundial e corresponde, ou seja, tem 15% de água disponível para eles. Os mais campeões aqui, com certeza, são a Ásia e a América do Sul, incluindo o Brasil. A América do Sul, incluindo o Brasil, possui 6% da população mundial, tá certo? E temos disponível para nós usarmos a bel prazer 26% de água de todo o planeta. A África já tem uma relação muito ruim com relação ao nível de população e água disponível. Ou seja, a África tem 13% da população mundial e só tem somente 11% de água disponível no seu continente, tá certo? Então tem um problema muito sério com a questão da água na África, assim como a Ásia, tá? A Ásia tem 59% de toda a população do mundo e só tem 36% de água disponível, para que todos tenham a oportunidade de viver. A Europa também tem outro continente que tem um problema sério com relação à questão de população e água disponível, onde tem 13% de toda a população mundial e somente 8% de água disponível. A Austrália e a Oceania já estão num patamar mais interessante, correspondendo a somente 1% da população mundial, mas com 5% de água disponível. E o Brasil, a maior potência da água doce do mundo, com 3% da população mundial e 15% de água disponível, tá certo? Nós vamos ter mais dados ainda em relação ao Brasil, tá? Reservatórios de água, ou seja, as maiores reservas de água doce no mundo. O Brasil corresponde com 13,22% de água doce de todo o mundo, galera. O segundo colocado, a Rússia, tá certo? Com 10,7% de água no mundo. O Canadá com 6,66%. Os Estados Unidos com 6,58% e a China com 6,57%, tá? Esses países correspondem a 43% de toda a água do mundo, ou seja, são as superpotências, as maiores reservas de água doce no planeta. E aqui é o mapa mostrando as potências hídricas que a gente tem no mundo. Isso significa aqui que esse gráfico corresponde à eficiência hídrica. É claro que se você for ver, a distribuição dessa água ela é extremamente desigual em relação ao globo. Você vê que, mesmo o Brasil tendo a maior reserva de água doce no mundo, algumas regiões do Brasil têm um déficit hídrico, É exemplo das regiões sudeste e nordeste do país. E como está então constituída a água no mundo? Tá? 70% da Terra é constituída por água. Era necessário a gente chamar o nosso planeta de planeta água, porque tem mais água do que terras emersas. 77% de toda a água do planeta está em forma de geleira, já falamos sobre isso. 2,7% é água doce,
consumível pelas atividades humanas. E como ela é usada? Quem utiliza mais a água? 70% ela é consumida pela agricultura, tá? Consumida ainda de modo ineficiente, tá certo? A agricultura é a atividade que mais se utiliza da água, seguido, né, por indústria e energia correspondente a 22% e o uso doméstico correspondendo a 8% de toda a distribuição de tudo que é usado de água doce no planeta. Logo, né, que tipo de atividades consome mais água? Tá? O mundo, já mostrei, 70% vai para atividade agrícola, 10% para o consumo de doméstico e 20% para a indústria. Nos países desenvolvidos, a agricultura continua, né, batendo de frente, tá? Correspondendo com 59% de toda a distribuição de água, né, de todo o uso da água para atividade agrícola nos países desenvolvidos, 11% para o consumo doméstico e 30% para a indústria. Nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres, é quase que relativo aos países desenvolvidos. Claro, né, que a agricultura ela se utiliza de 82% do uso da água nos países mais pobres, né, nos continentes mais pobres, 8% para o consumo doméstico e somente 10% para a indústria. Agora falando do Brasil, né, onde é que está todo esse nível de água aqui no país? O campeão, né, com 68,5% de concentração dos recursos hídricos do país e tendo uma população, né, de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma densidade demográfica muito baixa, a região norte, tá? Isso significa que nós temos bastante água para pouca população e ainda assim nós não sabemos usar, né, tanto recurso que é, né, essa concentração de recursos hídricos aqui na região norte. O Nordeste, né, tem um grande problema, né, com relação à concentração de recursos e densidade demográfica. O Nordeste é extremamente concentrado pela densidade demográfica e corresponde a somente 3%, né, de distribuição de recursos hídricos na sua região. Tá? Então é uma das regiões, né, que mais sofre com déficit hídrico, né, na sua região. O outro campeão, né, segundo colocado, seria o Sudeste, com a densidade demográfica de quase 9 habitantes por quilômetro quadrado e tem de recursos hídricos, né, 15,7%. O Sudeste também tem um grande problema em relação à concentração hídrica no nosso país. Ela é a região com a maior concentração de densidade demográfica do país, né, com quase 87%. E como é que você faz para dar água para 87% da população? Sendo que você só tem 6% de recursos hídricos para a região sudeste. Haja trabalho de engenharia, haja trabalho de geografia, de geomorfologia fluvial, para a gente abastecer esse imenso número de pessoas da região sudeste. O outro estado também que tem grande problema, né, é a região sul, com quase, né, 49% de densidade de habitantes, né, por quilômetro quadrado, correspondendo a 6,5% dos recursos hídricos, né, na sua região. É outra região que tem grande problema relacionado à questão hídrica, né, no nosso país. E quais são os estados com maior disponibilidade hídrica, né? Metros por habitante ao ano? Os estados riquíssimos em água são Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, a nossa querida Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins, tá? Cada habitante pode ter aí mais de 20 mil, né, metros cúbicos de água, né, por ano, galera, né? Então a gente tem água pra caramba aqui nessas regiões. Até 10 mil metros cúbicos, né? Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, que são considerados estados muito ricos, com disponibilidade hídrica per capita, né? Com mais de 5 mil, Espírito Santo e Piauí são considerados estados ricos, né, de distribuição de água. 2.500 metros cúbicos, né, seria Bahia e São Paulo, situação adequada, né, dá para a gente ainda considerar. Com menos, né, de 2.500 metros cúbicos, né, disponibilidade hídrica per capita, aí já somos considerados estados pobres, né, com distribuição hídrica, né, que seria o Ceará, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Alagoas e Sergipe. E os estados com uma situação crítica, né,
situação bem delicada é o Pernambuco e a Paraíba, né, com menos de 1.500 metros cúbicos de água, né, ou seja, disponibilidade per capita de água nessas regiões é crítica. E aqui está, né, um mapa, né, de percentual de domicílios ligados à rede geral de águas no estado, tá? Então significa que aqui o saneamento básico, né, ele é muito mais volumoso, né, nos estados mais ricos do país, nas regiões, né, mais ricas do país, aí, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e até o Rio Grande do Norte. Né? Isso significa que a maioria desses domicílios tem rede de água tratada na sua região, no seu estado. Então aqui, né, nós temos os gráficos, né? Quanto mais água a gente consome, mais desperdício a gente tem, tá? E esses gráficos mostram, né, perda de distribuição por vazamentos, gatos que são feitos, né, na rede hídrica, nas companhias hídricas do nosso país. Por tanto que a gente gasta água, a gente também perde muita água na distribuição, no desperdício, galera. E aí, né, por mais que a gente tenha tanta água, existe alguns lugares, né, que a gente tem situações críticas. E essa charge, né, vai demonstrar claramente isso. Pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo. Poxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros, né? A gente pode ver situações de secas prolongadas, né, no Nordeste. No Sudeste também existem essas condições. O sul do país também pode passar por algumas dificuldades. E por mais que a gente tenha uma grande riqueza de água, essa riqueza de água não chega a muitas pessoas aqui no nosso território brasileiro, beleza, pessoal? E muito obrigado. Foi uma aula extremamente rápida para você entender como é distribuída a água no nosso planeta e no nosso país. Muito obrigado e até a próxima.